Olá, tudo bem? Neste pequeno vídeo eu quero te dar importantes dicas de como preparar a tela para pintura a óleo. Estou aqui com uma tela no tamanho 40 por 50 que eu comprei em uma papelaria. Eu quero fazer um comparativo aqui entre as telas do Albuquerque, que eu utilizo já há cerca de 2 anos, e a tela que eu peguei aqui em uma papelaria. É uma tela de uma boa gramatura, essa da papelaria, ela é aquela tela um pouco mais áspera, que aí fica uma dica também para vocês, eu vou falar isso no decorrer do vídeo, de passar aquela camada de gesso acrílico para que ela fique levemente mais lisa. E não lisa somente na sua textura, mas ela fica, o próprio gesso, o próprio primer, o fundo acrílico, ele vai ficar levemente mais liso, do qual vai desgastar menos pincéis. Se você pinta há um tempo e você vê que os teus pincéis desgastam muito, ele vai corroendo as cerdas do pincel, você precisa verificar a tua tela, porque nos meus pincéis eles duram realmente muito tempo sem esses desgastes. Vai ter um desgaste natural do pincel, mas quando a tua tela ela é mais áspera, ele vai desgastar muito mais rapidamente. Essa tela aqui, eu não sei que lona que é essa, se é lona 8, não parece ser uma lona 10, é uma lona de uma boa gramatura, a parte de grampeado e a parte de madeira. A madeira dá para ver que é uma madeira de pinos, um pouquinho mais leve, né? A tela fica bastante leve e claro que para um tamanho 40 por 50 não interfere muito, mas eu estava verificando na papelaria que eu comprei, até mesmo telas de 70 por 1 metro, 80 por 1 metro, todos vêm com o tecido de pinos. E para mim o tecido de pinos realmente é muito ruim, ele é muito precário, porque se eu fizer pressão na tela aqui, ó, nas laterais, já dá para ver que ele afrouxa bastante o tecido. Então quando eu vou prender a tela no cavalete, ele vai fazer essa pressão e o que acontece? O tecido vai ficar extremamente frouxo, extremamente solto. Dá para ver aqui, ó, pelo som, que ele não é uma tela que tenha um tecido muito bem preso, tanto pela parte da madeira, né, que é uma madeira um tanto quanto flexível nessa pressão, como também pela quantidade de grampos. Eu observo, por exemplo, agora aqui, ó, na tela do Albuquerque que eu tenho aqui, olha, tela do Albuquerque, do qual o tecido, ele é um tecido um pouco mais fino. O prime, dá para sentir que ele é um prime um pouco mais liso e não é tão áspero. A parte da madeira, por exemplo, a parte de trás, olha só o comparativo. A madeira, segundo ele, a madeira de caixeta, é uma madeira tratada, é uma madeira que eu posso fazer a pressão aqui, ó, e não vai resolver nada. Posso fazer a pressão que eu quiser e não vai resolver nada. Ou seja, ela não cede, tanto devido à espessura da madeira como à qualidade da madeira. E o tecido também não cede pela quantidade de grampos. Olha só esses detalhes de observação. Olha aqui, ó. Parece um tambor de tão esticado que é o tecido. Então, excelente para pintura. Enquanto a tela que eu comprei na papelaria, ela, olha o som. É um tecido mais solto, um tecido mais frouxo. Essa tela da papelaria, eu paguei R$23. Comprando diretamente com o Albuquerque, você paga R$20. Então a diferença, não só no valor, mas na questão da qualidade de forma geral. Olha só aqui, deixa eu fazer um comparativo entre as duas. Olha só, tela do Albuquerque, olha a espessura do chassis, e a tela de papelaria, olha a espessura do chassis. Nas laterais aqui, ó, dá para ver a diferença, olha só. A tela da papelaria e a tela do Albuquerque. Olha a espessura, diferença de espessura. Aqui deve ter mais ou menos 1,5 cm e a tela do Albuquerque cerca de 2,5 cm, mesmo numa tela tamanho 40 por 50. Então dá para ver a diferenciação aqui de uma tela para a outra. E olha só outra coisa, a quantidade de grampos. Enquanto a tela que eu peguei na papelaria tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grampos na lateral, a tela do Albuquerque, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 grampos na tela dele, nessa lateral aqui. Então dá para ver a diferença de tecido
De madeira, dá pra ver que o tecido da tela do Albuquerque ela é mais branquinha. Essa tela aqui ela tem um tecido mais bege. A questão do prime, do fundo acrílico, a cor é a mesma entre as duas telas. A diferença também está aqui, ó, nessa entrada. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo essa entrada, esse buraco aqui por dentro, esse chanfrado? A tela do Albuquerque ela é bastante profunda, olha só. Enquanto a tela comprada na papelaria, ela é muito pequenininha, ela não cabe o dedo aqui dentro. Então quando você vai pintar, por exemplo, e você vai pintar a lateral aqui, ó, quando você chega aqui, ela marca o tecido. Não vai aparecer isso no vídeo, né? Mas ela marca o tecido, ela cria uma ondulação aqui, ó, e você sente a madeira. Então quando você vai pintar alguma coisa aqui, ó, vai sempre pegar nesse canto por dentro. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, do chanfrado, ele é muito pequeno. Nas telas do Albuquerque, isso não acontece, porque esse chanfrado aqui, ó, ele separa mais entre a madeira e o tecido. E quando você vai pintar a tua tela, por mais que você faça a pressão que for, ele não encosta na madeira. Então tem um ótimo chanfrado aqui para poder trabalhar a pintura. Então ótimo, excelente. Quando você vai fazer um fundo preparatório para a tela, algumas pessoas falam de usar lixa. Por exemplo, tem uma lixa aqui do grão número 400. Não sei se vai pegar aqui na câmera, mas o grão é de número 400. Ela é o quê? Uma lixa bastante fina. Se necessário, por exemplo, nas telas do Albuquerque, eu nunca utilizo lixa. Nessa tela mais áspera, você pode sim, levemente, não é lixar a tela para que ela acabe retirando o prime, de forma alguma. É só para você quebrar. Só para quebrar um pouquinho aqueles poros que ficam mais elevado, vamos dizer assim, e fica mais pontudo. Dá para ver aqui, ó, sentindo que ele já deu uma quebrada. Aqui ela está bastante áspera e aqui ficou mais lisinha. Antes de você passar o gesso acrílico. Então dá essa quebrada. Dá essa quebrada na tela. Olha o pozinho que ela fica. Na tela do Albuquerque não precisa. Nessa aqui precisa dar essa quebrada, então ela já fica uma superfície levemente mais lisa. Mas o seguinte, você deu essa lixada, não pode pintar agora. Você precisa passar o gesso acrílico. Se você pintar agora, a tela ela vai sugar muito o óleo da tinta e poderá começar a empastar a tinta na tela. Porque você quebrou, você deixou ela um tanto quanto fosca. E às vezes pode acontecer de pegar também no próprio tecido. Então você quebrou esse gesso, quebrou o prime e ela pode acabar pegando agora no tecido. Então isso não é legal. Elton, eu posso utilizar no lugar de gesso acrílico, eu posso utilizar tinta acrílica? Pode, mas o bom é você usar tinta acrílica semibrilho. Preste atenção nisso. Tinta acrílica semibrilho. Nunca pode usar tinta fosca. A tinta fosca, ela vai sugar todo o óleo da tinta. Se você pinta uma parede, por exemplo, com tinta fosca, você jogar uma água na parede, ela absorve aquela água. Quando você usa, deixa eu deixar aqui para a câmera manter o foco. Quando você usa tinta acrílica semibrilho, você pode jogar água numa parede, você pode lavar a parede e ela não suga a água. A mesma coisa vai acontecer com a tela. Se você usar tinta fosca, vai dar problema, é material jogado fora. Então usa tinta semibrilho. Embora tinta acrílica ou tinta é para pintar a parede. Agora, para usar na tela, existem materiais para você usar na tela. Eu coloquei aqui, olha, gesso acrílico da Acrylex, gesso acrílico, não é pasta para modelagem, é gesso acrílico. E também nunca utilize texturas. Textura de parede que a pessoa comprou, sobrou na lata a textura e a pessoa vai utilizar aquilo ali, ou massa acrílica. Não use esses material. Ou gesso industrial, ou gesso de aplicar na parede. Não utilize também. Compre isso aqui, ó.
gesso acrílico. Eu tenho aqui um frasquinho de 250 ml. Compre gesso acrílico, que ele é ideal para o prime de tela. Porque você precisa apresentar para os teus clientes não só uma boa pintura, mas o teu material de pintura também precisa ser muito bom. Então, no comparativo, eu não vou mandar para os meus clientes um trabalho meu feito numa telinha como esta papelaria, do qual, olha a lateral aqui, ó, a altura da tela do Albuquerque em relação de papelaria, com essa madeira simples de pinos. Eu vou mandar com um material bom, para que o cliente olhe uma boa pintura e também tenha durabilidade essa pintura pelo material que foi utilizado, que é a mesma coisa que acontece com o gesso que você vai utilizar. Compre gesso, se você puder. No caso de tinta acrílica, é realmente a última das instâncias, não tem mais o que fazer, vai utilizar tinta acrílica de base, mas utilize gesso acrílico. Eu coloquei aqui cola, essa cola extra de PVA dessa marca aqui, embora a marca não é importante, mas eu coloco 10% de cola junto com o gesso acrílico. Dá mais elasticidade, quando você faz pressão no tecido, ela ajuda a dar mais elasticidade pela própria cola. O gesso acrílico, ele já tem essa elasticidade, mas eu colaboro um pouquinho mais. Só que não pode exagerar na cola, porque a cola vai impermeabilizar demais, ela vai criar um separador daí entre a tinta com a tela, e a tela não vai absorver o necessário para que tenha aderência com a tela da pintura. Então, somente 10%. O que seria 10%? Se eu tenho esse frasco aqui inteiro dele, de gesso, eu divido esse frasco inteiro em 10 partes. Se aqui tem 7 centímetros, mais ou menos, 6, 7 centímetros, é um pouquinho só, é metade, menos de um dedo mínimo de cola junto. É bem pouquinho, só para poder dar mais elasticidade. Então eu uso esses dois materiais, eu coloco um pouquinho dessa cola aqui junto, agito bastante mesmo, para que haja uma boa mistura desses elementos. Elton, qual a melhor forma de aplicação? Pincel ou espátula? Eu prefiro espátula. A espátula que vocês estão vendo aqui, ó, é aquelas espátulas mais simplesinhas e baratas que tem. É aquelas espátulas de pizza, né? Então, olha só, bem simplesinha, porque ela tem essa lateral aqui, ó, mais reta. Então, ela é ótima para poder passar o gesso, olha só. É ótimo para poder passar o gesso. Então, tranquilo. Tenho aqui, por exemplo, a tela do Albuquerque. Eu vou passar o fundo do gesso acrílico, deixa eu ver. Eu vou passar aqui nessa comprada, né? Nessa telinha aqui comprada. Porque eu vou passar na tela do Albuquerque, eu vou acabar passando o fundo a óleo. Só para vocês terem esse comparativo. Então, olha só. Eu prefiro com a espátula. O pincel, esse pincel, na verdade, eu uso muito ele para poder passar verniz nas minhas telas. E também passar esse fundo a óleo, né? Então ele é um pincel muito bom para isso, embora não é só para isso que eu uso. Eu uso ele principalmente para passar o verniz na tela. Para passar esse fundo a óleo pode ser qualquer outro pincel também. Então vamos lá. Tá aqui o gesso acrílico, né? Vou abrir ele. Eu coloco ele diretamente, só verificar primeiro aqui se tem alguma coisinha. Coloco uma quantidade aqui sobre a tela. Ó, sempre solto algumas casquinhas, algumas coisas e vou passando. Esse passar precisa ser rápido, porque o gesso acrílico ele seca com muita facilidade. Como a base é acrílica, então a tendência de ele seca por evaporação e seca muito rápido. Olha só, passando a espátula, eu vou sentindo as laterais da madeira aqui. É horrível. Vou sentindo a madeira aqui, ó. Não dá para chegar bem certinho e dá para ver que fica levemente marcado aqui, ó, uma listrinha, que é onde esfrega o metal com o tecido e com a pressão com a madeira lá na parte de fundo. Deixa eu virar ele aqui.
Não passe camada grossa, é fino mesmo. Aí eu não faço diluição com água, da forma como vem no frasco, eu aplico. Diluir, não tem o porquê, né? Ah, mas eu quero economizar, viu? Não é tão caro assim a ponto de você ter que ficar economizando. Você vai pelo menos com um frasco inteiro desse aqui, nos cursos, você vai poder aplicar em dezenas não, em várias telas. Não chega a uma dezena de telas, mas vai poder aplicar realmente em várias telas. Olha só, agora dou uma passada aqui, ó, já que é uma telinha menor, falta só uma pontinha aqui. Só o que tem aqui na espátula mesmo já acaba cobrindo. Elton, é preciso passar 2 camadas? Depende. 2 camadas se você passa uma camada fina como essa que eu passei. Se você passa uma camada grossa, e nem pode passar uma camada grossa, senão ele cria textura, ele cria marcações, ondulações. Daí para você trabalhar a tua pintura também não é legal. Você criar assim uma superfície com uma textura grossa, acaba sendo ruim, acaba sendo negativo também para você depois trabalhar a tua pintura. Então a camada fina aqui é a melhor coisa. Depois, ó, limpo no papel aqui, daí vou debaixo de uma torneira e só lavo mesmo, no caso de estar mais suja, aqui no caso ele limpou bem, mas se ficar sujinha só vai debaixo da torneira lá com água e lava direitinho a espátula. Então olha só, fica ótimo. Depois que secar, o gesso acrílico ele vai emagrecer um pouquinho mais. Então você vai sentir a tela. É necessário passar mais uma camada? Eu passaria mais uma camada, sabe? Devido ao tipo de textura dessas telas aqui, que são bastante ásperas. Para passar uma nova camada, eu tenho que lixar novamente? Não, não precisa. Deixa eu ver que não está dando foco aqui na câmera. Deixa eu deixar de ladinho aqui. Bem nessas partes aqui, tem que dar o foco na câmera. Vamos lá, câmera. E o que acontece? Eu vejo que não precisa lixar novamente. Porque lembra que eu falei para vocês? Lixou a primeira vez só para quebrar aquela aspereza. Quando você passa a camada de gesso acrílico, ela já vai ficar mais lisa. Então não precisa lixar novamente. Daí passa uma segunda camada e não precisa lixar. E mesmo que você passou só uma camada aqui, não precisa lixar para você pintar. Da forma como está aqui, já está ideal. Agora poderia surgir uma outra pergunta. Elton, eu vou eu mesmo fabricar as minhas telas. Qual as indicativas? A primeira indicativa, então, chegando na parte primeiro aqui de madeira, você vai ter que procurar algum lugar que vai produzir a parte de madeira para você. Por isso que ainda é mais barato você comprar um lote bom, um lote grande de telas, como por exemplo as telas do Albuquerque. É bem melhor você comprar um lote grande de telas dele, que vai compensar frete, quantidade de telas, madeira, tudo. Você vai ver que comprar a madeira para fazer a tela com qualidade acaba se tornando caro. Então vai ter que comprar madeira de boa qualidade, que no caso dele aqui a madeira é a madeira de caixeta, como ele me falou. E é uma madeira que não tem emendas e é uma madeira que não pega fungos e não empena. Então ótimo, você escolheu a madeira, por exemplo, fabricar a própria tela, beleza, talvez você mora em algum lugar que tenha mais dificuldade em comprar a tela e vai fabricar a própria tela. Então verifica bem a madeira que você vai usar para isso. E lembrando que um lado ele é reto e por dentro ele tem que ficar esse chanfrado aqui, porque senão não fica legal na hora de trabalhar a pintura. O tecido. Tecido de algodão. Eu tenho aqui, por exemplo, uma quantidade de tecido, que eu já fiz alguns testes, só para poder mostrar para vocês. Olha, tecido de algodão, ele é um tecido mais fino, dá para ver que é muito similar ao tecido que o Albuquerque ele usa aqui. Eu não sei também que gramatura que é esse. É um tecido de algodão mais fino, né? Compra naquelas metragens bem grande. E o que acontece? Você tem o chassi só de madeira. Vai ter que estender essa tela no chassi, grampear bem esticadinho, passar o fundo prime, passar o fundo de gesso acrílico. Daí nesse caso, você vai ter que passar, depois que secar o gesso acrílico, dar uma leve quebrada com a lixa e passar mais uma camada
do gesso acrílico. E o que pode acontecer com o tecido assim, quando é um tecido cru? Ele pode acabar se soltando mais na tela. Por mais que você grampeou, deixou bem esticadinho o tecido na tela, depois que você passar o gesso acrílico, ele vai parece que esticar um pouquinho mais, só porque está molhado. Depois que secar, ele pode ficar frouxo na tela. Então você vai ter que soltar novamente os grampos e reesticar a tela. E nessas laterais, se você quer deixar ela também com o gesso acrílico, vai ter que passar daí com o pincel e não com a espátula, né? Vai ter que passar com o pincel. O fundo acrílico, ele também pode ser passado com pincel, mas um pincel ali que não seja muito macio, né? Para que consiga passar com mais facilidade. Então o tecido passa 2 camadas, passa uma, quebra um pouquinho com a lixa, deixa secar e passa uma segunda camada de gesso, cuidando essa parte de madeira e também, claro, o tecido. Ainda sobre o tecido de tela, de repente você não encontrou esse algodão para você fazer telas e você vai usar um outro tipo de tecido. Cuide muito com o tipo de tecido. Por exemplo, você pega um tecido de calça jeans. O tecido ele tem, parece aquela textura levemente mais aveludada. Então não é legal para você passar o gesso acrílico, vai ficar aqueles pelinhos como que deitando sobre a tela e na hora da pintura pode acabar prejudicando. Então tem que cuidar para que o tecido ele não seja muito aveludado nos pelos. Ele tem que ser aquele tecido bastante cru nessa textura dele. Vai encontrar outros tipos, outras gramaturas, claro, de tecido, depende muito da tua preferência. O mais fino para mim, como eu falei, é melhor. E você pode também fazer com linho, só que o linho ele é mais caro. É o melhor que existe, mas é o mais caro. Por exemplo, tem uma tela aqui do Albuquerque, olha só. Essa é uma tela feita de linho. Você pode ver que tem o fundo acrílico nela. A textura dela também é bastante lisa, é muito boa ao toque o tecido. Só que são telas extremamente caras, vamos dizer assim. Essa aqui é uma tela 24 por 50, uma tela pequenininha aqui, apenas para mostrar para vocês. Mas é uma tela assim, do qual o valor, ele em comparação a uma tela de algodão, a tela de linho, ele aumenta pelo menos umas 6, 7 vezes a mais o valor. Então uma tela, por exemplo, de R$20 vai pagar aí pelo menos uns 120, 130 reais. Depende, claro, né, do fabricante. No caso do Albuquerque aqui, ó, tela de algodão puro. Então, olha, é o algodão, não, desculpa, de linho puro. Então é o linho e com o fundo acrílico fica bem branquinho. A textura é muito boa, só que são telas bastante caras. Tá bom? Aqui no caso a madeira é um outro tipo de madeira que ele utilizou, parece que é uma madeira, não lembro agora se é cedro ou qual que é a madeira que ele utilizou aqui. Mas também é feito com a madeira normal. Então tem essas outras opções também de telas. É só ter bastante cuidado com o tecido. Não é qualquer tecido que você vai fazer uma tela. Agora deixa eu explicar aqui um outro ponto, que é o fundo a óleo sobre esse fundo acrílico. Estou com a tela aqui do Albuquerque, a tela 40 por 50, que já tem esse fundo de gesso de prime que ele prepara, né? E eu vou fazer um fundo agora com a tinta óleo bem diluída, como tem muitos das minhas publicações na internet com esse fundo aqui, principalmente no meu canal no YouTube. No caso, não é todas as telas que eu trabalho esse fundo a óleo. A grande maioria eu pinto sobre a superfície branca. No nosso curso, por exemplo, de felinos, de cavalos, eu pinto somente com a superfície branca. Não faço a aplicação de um fundo terra de siena queimada, ou marrom Van Dyck, ou terra de siena natural, que pode ser feito, então, como eu falei, esse fundo com qualquer uma dessas cores aqui. Por que não é utilizado como, por exemplo, um fundo azul? Por que não é feito com fundo amarelo, esses fundos aqui a óleo? Porque o amarelo, o pigmento do amarelo, ele com o tempo ele pode transparecer no branco e o teu branco pode ficar levemente amarelado.
O azul, a mesma coisa. Alguns pigmentos eles podem transparecer. O verde, principalmente, são cores que se aplica um branco, tinta óleo por cima daquele fundo verde, ele pode com o tempo transparecer o pigmento, né? Ele vai ficando aquele branco levemente esverdeado ou amarelo conforme o fundo que você vai fazer. Por isso que a recomendação é o terra de siena natural, terra de siena queimada ou marrom Van Dyck. Eu vou aplicar com esse pincel de número 24 aqui da Condor, que para essa telinha aqui ele tem um bom tamanho aqui de superfície. Peguei um frasquinho, que é um fundinho de uma garrafa de água, né? Cortei ela num tamanho altinho para poder colocar tinta e fazer a diluição. O material que eu vou usar para diluir é óleo de linhaça misturado com EcoSolve em porção igual, para deixar ele bem diluído. Eu vou utilizar aqui... Vou utilizar o marrom Van Dyck, tem pouquinho marrom Van Dyck aqui no meu tubo, então vou utilizar esse aqui mesmo. Quando eu vou fazer isso, dessa aplicação de fundo de tela nessas cores, geralmente eu preparo várias telas, eu não preparo só uma, porque daí eu preparo a quantidade aqui, que às vezes pode acabar sobrando, então eu já utilizo também em outras telas. E essa parte do fundo, ele tem que ficar bastante líquido, então eu vou colocar uma boa quantidade aqui do diluente, tenho que mexer bem aqui para que ele deixe bem dissolvido essa tinta. Tem que ter um cuidado, dá para ver que ele começa a fazer uns pequenos respingos aqui sobre a tela. Então tem que cuidar onde que você vai diluir, né? Um pincel maior, com um frasco de uma garrafa de água, por exemplo, maior, fica bem mais fácil também para fazer essa diluição numa quantidade maior que você vai utilizar. Ó, deixa eu ver aqui. Ele já está com uma boa textura. Já está com uma boa textura. Quando eu aplico aqui, olha só como ele fica fininho. Ele fica um pouco tanto quanto transparente. É isso aqui que precisa. Eu posso afinar mais ainda, deixando a um ponto assim que ele pode até mesmo escorrer. Ele pode ser mais fino. Mas quando eu faço essa aplicação aqui, ó, eu vejo que já está com uma boa textura, sabe? Ele precisa ficar fininho. Alguns artistas, até mesmo depois de aplicar esse fundo, eles limpam retirando o excesso com um pano. Depende da preferência de cada um. Para esse fundo aqui a óleo, não existe uma regra extremamente estabelecida da quantidade também da tinta ou de retirar um pouco do excesso. Quanto a isso, é bem tranquilo. Tem até um pelo aqui do pincel, um pincel novo, né? Então ele acaba soltando um pouquinho desses pelos. Deixa eu aplicar aqui. Como eu falei para vocês, ele é bastante diluído, ele acaba respingando bastante. Tá vendo que tem uns respingos já aqui na parte das laterais. Só para mostrar para vocês. Tem vídeos meus no meu canal no YouTube, eu fazendo isso aqui. E como eu falei, pode ser com terra de siena queimada, pode ser com o marrom Van Dyck, não importa exatamente a tinta ali que você vai fazer. Até mesmo com sombra queimada, eu já fiz esses fundos aqui a óleo. Até com sombra queimada. E ficou bem mais escurecido, fiz a pintura de um elefante. Então o elefante já tinha essa textura, né, essa cor mais escurecida, mas não é por isso que é feito esse fundo. Elton, por que é feito esse fundo? Por preferência, por pura preferência. Não existe uma explicação plausível para dizer não, é porque dá melhor aderência, melhor isso, melhor aquilo. Não, não tem. Simplesmente é por pura preferência. Eu acho bonito, quando você vai pintar, por exemplo, tá esse fundo aqui, e eu vou pintar, por exemplo, uma paisagem. Eu começo a pintar o céu azul, e daí fica tudo marrom e aquele céu azul, aquelas nuvens, ele dá um destaque muito bonito, sabe? Mas o que acontece com isso também? Quando esse fundo, ele, por ser um fundo marrom, você pode se enganar mais nas misturas de cores.
Você pode estar misturando um branco com um azul e achar que a cor do céu já está bonita, já está uma cor bem intensa. Quando você continuar o restante, chegar perto do final, que a tinta vai estar mais coberta com as cores sobre a tela, você vai ver que o teu céu pode ter ficado muito fraquinho de cor. Então, diferente da tela branca, que você tem a superfície branca para colocar as cores em cima, esse fundo aqui, ele acaba te enganando com mais facilidade. Então eu posso passar aqui, ó, é bom passar de fora a fora para ele alastrar e não ficar assim muito manchado também, né, de pinceladas. Algumas pessoas às vezes me perguntavam se era madeira, né, que eu tava, se era sobre madeira a minha pintura, que acaba aparecendo, né? Olha só fazer isso aqui, que dá aquela boa alastrada nesse fundo a óleo e a tela fica pronta. Agora o seguinte, vocês podem ver que eu não usei secante de cobalto. Eu usei somente o óleo de linhaça com o EcoSolve. Então essa tela aqui vai levar pelo menos umas 2 semanas para a secagem dela. Umas 2 semanas para que fique bem sequinha, para que eu possa trabalhar. Às vezes pode acontecer de secar em menos tempo. Às vezes a própria tinta aqui, como por exemplo o meu terra de siena queimada, desse frasco, desse tubo aqui, ele seca mais rápido. E o meu terra de siena natural demora mais. Então às vezes isso também pode alterar para 1 semana, 2 semanas, às vezes até um pouquinho mais ainda, já que é uma tinta bastante diluída e bastante fina. Elton, posso fazer uma superfície de fundo com a tinta mais grossa? Não, ela tem que ser fininha. Mais grossa você acaba, depois na hora de trabalhar mesmo a tua pintura por cima, não vai ficar legal, sabe? Ela acaba como se fosse aquelas camadas muito grossa e corre o risco de descascar com o tempo. Porque já tem uma superfície grossa e você pintar por cima, ela pode com o tempo correr o risco de descascar.